Bom dia, pessoal, tudo bem? A gente está aqui de volta no nosso devocional desse mês de dezembro, que são os 30 dias com Jesus. E hoje aqui no nosso estudo, tá? O dia 3, a gente vai falar sobre o batismo de Jesus através de João Batista, né? E o nosso texto base é Mateus 3, do 1 ao 17. Nesse texto, a gente vê João Batista, né? Ali no Rio Jordão, batizando as pessoas, pregando o arrependimento, né? E chegam até ele pessoas que realmente estão arrependidas de coração, né? E arrependimento não é remorso, né? Muitas pessoas se confundem, né? Remorso você parece arrependimento, você fica com essa sensação de arrependido de ter feito algo, né? Mas você não muda de atitude, né? E arrependimento é uma mudança de atitude. Você reconhece o seu pecado e você deixa de fazer aquele pecado, né? Então, ele está ali batizando pessoas que verdadeiramente têm o seu arrependimento, mas também existem ali os fariseus, né? Que estão indo para ver o que está acontecendo e ele prega para eles, falando que eles não vão ter como escapar da ira de Deus, né? E nesse contexto todo, né, onde o evangelho está sendo pregado, fala sobre arrependimento, Jesus aparece para ser batizado por João, né? E João se sente inferior a ele, né? Porque João prega sobre Jesus, né? E Jesus chega para ser batizado por ele. E ele fala que ele não é digno, né, de batizar Jesus. Mas Jesus fala que aquilo precisava acontecer, né? Ele precisava ser batizado por João, ele precisava mostrar o caminho, né, para aqueles que iam seguir ele. Então ele precisava ser o exemplo, né? E quando ele é batizado, uma figura de pomba, né, simbolizando o Espírito Santo, desce sobre ele e uma voz que vem dos céus, do seu Pai, diz: "Este é meu filho amado em quem eu me comprazo, em quem eu sinto prazer", né? Por ele estar ali cumprindo o propósito. É muito importante, se você tiver nos seus estudos, uma Bíblia de estudo, né? Porque você consegue entender melhor os contextos, porque ela traz algumas anotações. Talvez, como todos vocês não tenham essa Bíblia, eu vou trazer sempre que possível aqui algumas anotações da minha. A minha Bíblia de estudo, ela é bem velhinha, tá? Já tem até vídeo dela no canal, se vocês quiserem conhecer. É a Bíblia de Estudo Plenitude. Hoje em dia a capa dela nem é mais assim. Então, eu vou comentar aqui os versículos, como está comentado na minha Bíblia de estudo, para vocês entenderem, tá? Ah, a expressão naqueles dias, né, do primeiro versículo, do versículo 1, né, que fala assim: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto de Judá e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Essa expressão naqueles dias não é em ordem cronológica, mas teológica, né? Que era um período crítico de cumprimento no Antigo Testamento, né? A proximidade do reino de Deus trazia essa urgência de pregar sobre o arrependimento, né? Quando fala aqui no versículo 3, né, que João fala a profecia de Isaías era sobre ele, que fala, né, voz do que clama do deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Essa profecia de Isaías, ela é comparada a um arauto real que ordena o conserto das estradas, preparando para a chegada do rei. Então tem todo um simbolismo por trás, né? Quando fala voz que clama do deserto, preparai o caminho. Na época do Antigo Testamento existia, vamos supor assim, como se fosse uma lei, que quando um rei ia vir para uma cidade, precisava se arrumar a estrada para ele passar. Então, João Batista foi colocado como essa pessoa que ia preparar o caminho, só que não um caminho físico, mas um caminho espiritual, pregando arrependimento, né? Ensinando as pessoas sobre Jesus, sobre o Messias, tá? Os trajes de João, né, a forma como ele se vestia, a alimentação dele, se associa muito ao profeta Elias, né? Quando ele fala para os fariseus, né, que eles eram como uma raça de víboras, né, fugindo, é justamente para mostrar que não tem como eles fugirem da ira de Deus. É comparado com, deixa eu
pegar aqui para ler para vocês. Como cobras fugindo de um incêndio no matagal de um deserto, né? Ou seja, você fugir num deserto não tem como se esconder, né? Só tem areia, né? Aí tem uma parte que ele fala aqui, no versículo 9. E não comeceis a dizer entre vós, temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Aí aqui tem uma coisa bem legal na Bíblia de Estudos, que fala assim, ó, a descendência física de Abraão, que os fariseus eles eram descendentes fisicamente mesmo de Abraão, né? Não coloca automaticamente as pessoas no reino de Deus, né? O fato dele ser um judeu verdadeiro, descendente de Abraão, não traz a salvação, não traz a redenção para ele, né? E ele fala que das pedras Deus podia suscitar filhos a Abraão. Então, todo aquele que hoje aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, ele está sendo suscitado das pedras para se tornar cordeiro com a descendência de Abraão. Então, nós que aceitamos Jesus, embora fisicamente não somos descendentes de Abraão, espiritualmente nos tornamos e fazemos parte da promessa, né? O batismo de João, né, era um batismo para trazer arrependimento e a experiência da salvação, mas Jesus nos dá o batismo no Espírito, né? E fala que o fogo, ele purifica e destrói, né? Porque fala assim, eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, né? Esse fogo, ele vai vir para purificar ou destruir. Vai purificar todo aquele que acredita no Messias e vai destruir, né? Levar para fora do céu, né? Digamos assim, aquele que não creu em Jesus, né? Quando João, então, ele não se sente digno de batizar Jesus, né? Jesus fala que a justiça precisa ser feita, né? Fala aqui, ó. João fala assim, ele, porém, o dissuadia dizendo, eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu, deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Essa toda a justiça Jesus confirma tanto o padrão de justiça de Deus quanto a sua própria vontade de atingir esse padrão. Ele também aprova a mensagem de arrependimento e confissão do pecado que João estava tentando trazer para as pessoas ingressarem no reino dos céus. Então, ele precisava fazer aquilo, ele precisava ser batizado por João Batista, porque João estava pregando arrependimento, João estava pregando o reino, e as pessoas precisavam saber que o que João estava pregando era o certo, era verdadeiro, né? O Espírito ungiu Jesus para o seu sacerdócio. A pomba simboliza bondade, inocência e serenidade, e foi oferecido em sacrifício lá em Levíticos, né? E também tem uma referência em Lucas. Então, o gentil, inocente e manso Jesus seria o sacrifício para o nosso pecado, né? E, por fim, né, no versículo 17, quando Deus fala, né, que esse é o meu filho amado, ele prova a identidade de Jesus como Messias ali para todos que estavam a ouvir, né? E ali se cumpre a palavra de que Jesus era o Messias. Então, tudo isso vem para se cumprir. Só voltando um pouquinho no dia anterior, que eu não estava muito bem, acabei não conseguindo falar muito bem com vocês, né? Sobre a profecia do nascimento de Jesus, né? Tudo fala assim, ó, o cumprimento da profecia estava envolvido tanto quando José e Maria foram para Belém, que está em Miqueias 5:2, como obedecendo ao decreto imperial, que foi mencionado em Lucas 2, do 1 ao 5, como quando eles foram para o Egito, que está mencionado em Oséias 11:1, seguindo o mandamento do anjo de Mateus 2:13. Então, toda essa viagem de José e Maria com Jesus, antes dele nascer, depois que ele nasceu, tudo isso foi predito no Antigo Testamento, nessas referências que eu comentei com vocês, para que a palavra pudesse testificar sobre ela mesma. Então é isso, pessoal, esse é a nossa devocional de hoje. Eu vou tentar trazer sempre aqui as anotações, né, da minha Bíblia de estudo, mas o importante é, por que o batismo é importante, né?
O batismo é uma forma da gente afirmar que nós nos arrependemos da nossa vida pecadora, queremos mudar o nosso destino, o nosso caminho, queremos deixar de seguir o mundo e seguir os ensinamentos de Jesus e seguir uma vida de santidade, né? Então, quando nós nos batizamos hoje, né, com a nossa consciência, né, não o batismo de crianças, mas o batismo quando você já tem consciência do seu pecado e você está se arrependendo dele, você quer mudar, você quer andar com Jesus, esse batismo ele define que ali você entende que Jesus é o Messias, que Ele é o seu Salvador e que você precisa da redenção que vem dele. Então hoje o nosso estudo é sobre o batismo e o batismo ele tem tudo a ver com arrependimento. E arrependimento não é remorso, mas é mudança de atitude, mudança de caminho, mudança de vivência. E é isso que nós temos que ter quando nós decidimos seguir a Jesus. Um beijo e até o próximo. Tchau!